E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, meu nome é Caio, pra quem não viu aí na intro. Esse é um canal de viés auto libertário, que eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. O vídeo de hoje é para fazer um encerramento aí da leitura comentada do que o governo fez com o nosso dinheiro. Pra quem não sabe, eu tô fazendo uma leitura comentada, se esse é o seu primeiro vídeo no canal, então trata-se do vídeo de encerramento, possivelmente, tá? Eu não sei se se eu vou conseguir ler o pós-fácil todo nessa única parte, mas acredito que sim. Se você é a primeira vez que você está aqui no canal e não conhece o canal, se inscreva, muito importante. Deixe a sua curtida também no vídeo, ajuda a engajar o canal. Mas eu não recomendo que, se esse é o seu primeiro vídeo aqui no canal, que você assista esse vídeo como primeiro. Vai lá na descrição, você vai encontrar o link aqui na descrição do vídeo da playlist com a leitura comentada da série aqui do que o governo fez com o nosso dinheiro. Volta lá desde o começo, vem acompanhando desde a introdução até o capítulo 1, 2, 3, enfim, até o 5 aqui. Muito importante para você pegar toda a ideia do livro. Na descrição também, se você quiser ler o livro antes ou quiser ir acompanhando a leitura à medida que estiver assistindo os vídeos, tem também um link para download ou compra do livro. Você pode baixar através do site do Instituto Rothbard ou comprar através da Amazon. Eu não sou filiado da Amazon, mas se você ficar comprando coisas pelo link que eu deixei aqui, eles têm como ver de onde que veio, então eventualmente pode fechar uma parceria aí. Mas o que eu já tenho de parceria fechada é com a Loja da Liberdade. Então, se você quiser comprar camisetas libertárias, canecas libertárias, moletom libertário e basicamente mostrar o que você defende para as pessoas, usando o que você defende, vai lá na Loja da Liberdade, compra lá, me ajuda. Você pode acessar através do link aqui na descrição e comprando lá você me ajuda com uma quantidade aí também, já que o pessoal temos uma parceria, então evidentemente eu ganho algum dinheiro com isso, então pode ajudar também. Segue nas redes sociais também, muito importante para você saber quando tem vídeo, quando não tem, o que acontece, porque não teve vídeo, se teve vídeo e algumas novidades que eu vou falando. Por exemplo, nos últimos dias eu passei um pouco de algumas ideias que eu quero fazer com o canal para o Telegram, então vai lá, ouve lá o que eu falei, que aí você fica sabendo das novidades. É muito importante também, aqui na descrição tem os links para apoio financeiro do canal, se você quiser ajudar o canal. Apoie através de Bitcoin, Bitcoin Lightning ou Nano, se você quiser ajudar via criptomoedas, ou se você preferir ajudar através de outros meios, apoie através do Pix, que é o contato.libertario013@gmail.com. Então, sem mais delongas aí, vamos para a leitura comentada. Lembrando que essa parte, esse último capítulo, já não é mais a parte do Rothbard, tá? É a parte que cabe ao Fernando Urich, foi ele que escreveu essa parte, então não é mais o Rothbard aqui. A parte do Rothbard se encerrou no capítulo 4. Mas, enfim, sem mais enrolações, vamos lá. Capítulo 5, Pós-Fácil, por Fernando Urich. Então, esse é o nome do capítulo. E aí ele começa com uma pergunta. O que teria escrito Murray Rothbard caso tivesse podido presenciar os acontecimentos econômicos mundiais desde a última edição desde que a última edição desta obra foi publicada? As seguintes crises que se sucederam após sua prematura morte no ano de 1995 vieram a confirmar suas prescientes análises e previsões acerca de um sistema monetário inerentemente instável e fadado à ruína. Entretanto, como um ferrenho defensor da liberdade individual, estaria certamente consternado com o avanço do Estado interventor e, especialmente, com as soluções adotadas pelos governos mundo afora para remediar uma aguda crise econômica causada por esses mesmos governos. Em virtude dos acontecimentos das últimas décadas, em especial desde a crise financeira de 2007 e 2008, no presente pós-fácil nos aventuramos a dar continuidade à narrativa de Rothbard sobre a evolução da ordem monetária mundial no último século. Eu tô pedindo uma coisa aqui pra galera que me segue. Façam uma pergunta, tentem. Já fiz essa pergunta na postagem do último Urich Responde, que ele faz esse quadro de perguntas e respostas. Pra quem não sabe, o Fernando Urich ele tem um canal aqui no YouTube muito bom. Provavelmente a galera que tá aqui deve estar lá também. Se você não tá, vá lá. É muito bom o canal dele mesmo. E todo domingo ele tem um quadro que ele posta perguntas. Então, eu estou fazendo isso também, eu estou perguntando isso para ele, mas eu gostaria também que meu público fosse lá e fizesse essa pergunta, para mais gente fazer essa pergunta e chegar nele. Que é se, tipo assim, se ele fosse fazer vamos colocar assim, um pós-fácil atualizado do que o governo fez com o nosso dinheiro, o que, que ele diria? Mais ou menos o que, que ele colocaria de ideias ali em relação
ao que o Rothbard disse sobre isso e as ideias dele acerca disso, entendeu? Eu acho que seria uma pergunta bastante pertinente para ser feita para o Fernando Urich, para ver o que ele teria a dizer sobre isso mesmo, sabe? Eu acho que seria algo bem bacana. Aproveitar, né, que, assim, a gente não consegue perguntar pro Rothbard isso, mas o Fernando Urich tá vivo, felizmente, então podemos perguntar para ele. E ele é um economista brilhante, então seria interessante ouvir o que ele tem a dizer. Mas, enfim, vamos seguir aqui. Atualmente, não há dúvida quanto à gravidade da crise financeira, cujo início se deu em 2007, com a conhecida debacle das hipotecas subprimes americanas, hipotecas de alto risco. Nota 41 aqui, tá, em 2007. Para um excelente estudo sobre o início da crise financeira de 2007, ver Meltdown, de Thomas Woods Jr., Regnery Published de 2009. Então tem uma recomendação de leitura aí sobre a crise de 2008. 2007 e 2008, né, na verdade, ela começa. Vamos lá. Hoje é consenso, inclusive entre economistas de escolas de pensamento fundamentalmente distintas, que essa é a pior crise financeira desde a Grande Depressão da década de 30. Contudo, quando a atual crise estava apenas começando, muitos economistas nem sequer entendiam o que estava ocorrendo diante de seus olhos. Seus modelos não haviam previsto nada. E aqui o Urich coloca modelos entre aspas. De fato, com raras exceções, somente os economistas da escola austríaca não só previram, como também explicaram o porquê da crise financeira e de sua inevitabilidade. Estamos vivendo as consequências do sistema monetário das moedas fiduciárias flutuantes, definido por Rothbard como a nona fase da história da ordem monetária mundial no século XX, iniciada em março de 1963. Foram tantos os eventos econômicos desde que o mundo embarcou em um sistema de moedas puramente fiduciárias sem qualquer lastro, se não a confiança de governos, será pertinente discorrermos sobre o percurso da ordem monetária mundial nas últimas 4 décadas. Fase 9. Papéis moedas flutuantes, março de 1973 a setembro de 2008. Seguindo aqui. Durante os anos 70, os Estados Unidos e o mundo vivenciaram a mais intensa inflação em tempos de paz da história do mundo. Decidido a sanar essa situação, Paul Volcker, presidente do Federal Reserve de 79 a 87, elevou então as taxas de juros até 20% para combater a alta de preço que perturbava as economias americana e mundial. Mesmo com um banqueiro central americano bastante rígido, a década de 80 não foi livre de crises, como a da dívida externa dos países latino-americanos, da brusca queda da Bolsa de Nova York em 87 e do colapso da indústria de poupança e crédito dos Estados Unidos, Saves and Loan ou crise da SLL Associations. Tá colocando. A década seguinte foi igualmente turbulenta, a começar pelo estouro da gigantesca bolha imobiliária no Japão. Ainda no Oriente, eclodia a crise financeira asiática de 97, desencadeada pela máxima desvalorização do baht tailandês, a moeda da Tailândia, para quem não sabe, levando os mercados financeiros ao desespero. Essa é a crise que é chamada daquela crise dos tigres asiáticos. É bem famosa, vocês já devem ter ouvido falar. Galera mais nerdona de economia tá ligado do que é. O mundo mal assimilava os feitos da crise asiática quando, um ano depois, o governo russo jogava a toalha, desvalorizando o rublo e declarando a moratória de sua dívida. Alguns meses depois, com forte exposição aos mercados de títulos soberanos e altamente alavancado, era resgatado pelo Federal Reserve o famoso hedge fund americano Long Term Capital Management. Seria apenas mais uma quebra em Wall Street, salvo o fato de que sua falência poderia causar uma reação em cadeia e levar consigo seus maiores credores, grandes instituições financeiras globais. Ou seja, too big to fail, basicamente. Essa é uma expressão que é muito comum no mercado, que é tipo, essa empresa é grande demais, esse banco é grande demais para quebrar. Então o governo vai lá, injeta dinheiro de imposto nas pessoas e financia a irresponsabilidade das pessoas. É como se, tipo assim, o cara tá bêbado, vou fazer uma analogia aqui com cachaça, o cara tá bêbado, e aí você fala assim, bom, cara, talvez seja uma boa ideia você parar de beber, né, tentar ajudar a pessoa a fazer ela parar de beber. Não, o que o governo americano faz é tipo assim, não, cara, você tá bêbado pra caramba, puta, você bebeu vodka, whisky, gin, cerveja, vinho, misturou tudo. Cara, seria uma boa ideia se eu, sei lá, comprasse umas 3 garrafas de catuaba e desse pra você tomar, né? Porque claramente depois você toma vinho, vodka, cerveja, whisky, gin, 3 garrafas de catuaba é o que você precisa. Você vai ficar bom depois da primeira garrafa de catuaba, você tá ótimo. Da segunda, pra você ficar mais ótimo, a terceira, claramente que não vai funcionar, né? É só, tipo, governos punindo pessoas civis, né? E colocando dinheiro na mão de irresponsáveis. Na mão de pessoas que não deveriam ter dinheiro porque, né? Elas fizeram cagada, elas quebraram, elas faliram e deveriam falir. Mas, né, o governo não deixa. Seria apenas mais uma... Ah, tá, essa parte eu já li. Enfim,
Mas, a despeito das inúmeras crises cambiais no continente asiático durante a década de 90, moratórias de dívida e estouro de bolhas especulativas, a realidade é que o mundo desenvolvido ocidental experimentou uma relativa estabilidade nos preços de bens e serviços de consumo durante esse período. Nota 42. Para uma análise mais detalhada sobre as causas desse efeito, ver artigo de Leandro Roque. A inflação de preços veio para ficar, 21 de julho de 2011. Eu vou ver se eu acho esse artigo, tá? E vou deixar aqui na descrição para vocês lerem. Mas aqui tem literalmente até o link dele. Eu vou pesquisar e deixo na descrição. Vamos lá. Não que os bancos centrais e governos tivessem abdicado de suas posturas inflacionistas. Definitivamente não. Na realidade, o que houve foi uma profunda intensificação da divisão internacional do trabalho em uma escala jamais vista. Leia-se China, ou seja, muita coisa começou a ser colocada dentro da China. A maior abertura da China, não iniciada nos anos 90, mas intensificada nessa década, fez com que os ganhos de produtividade contrabalançassem os efeitos das políticas inflacionistas dos governos ocidentais. Também contribuíram para esse fenômeno o ingresso dos países do leste europeu na economia mundial após a derrocada da União Soviética e a revolução tecnológica da internet. Aos olhos dos banqueiros centrais, liderados pelo então presidente do Fed, Alan Greenspan, o mundo moderno havia domado o dragão inflacionário. Pelo menos era isso que diziam os índices de preço ao consumidor. Que na real não serve para nada, sinceramente. Isso aqui é só balela. O que realmente importa para você medir a inflação é você ver gráfico de expansão monetária, M1, M2, essas coisas. A galera mais nerdona de economia sabe o que eu tô falando. É mais esses gráficos. Se você quer ver o quanto que tá a inflação, vê ali mais ou menos enquanto que o governo está expandindo a base monetária. O fato é que, como explicou Rothbard no capítulo 3, seção 2, os efeitos econômicos da inflação, a moeda nunca é neutra. Uma política monetária expansionista afetará os preços relativos de forma não uniforme em espaços de tempos distintos, e ela afeta não somente os preços de bens finais, chamados bens de consumo, mas também os preços de bens intermediários, os fatores de produção e, não menos importante, os preços de ativos imobiliários e financeiros. Não obstante, o grande paradigma da política monetária moderna ao final do milênio, pelo menos até a eclosão da atual crise financeira, era que perseguir uma baixa taxa de inflação medida por índice de preço ao consumidor seria suficiente para garantir o desenvolvimento econômico e estabilidade financeira. Em algumas nações, tal paradigma se plasmou em uma política chamada de metas de inflação, e o país pioneiro a adotá-la foi a Nova Zelândia em 1990. Nota 43 aqui. Em 99, ao abandonar a âncora cambial, o Brasil incorporou-se a seu famoso tripé econômico, um conjunto de 3 políticas monetárias e fiscais adotado pelo governo brasileiro: meta de inflação, câmbio flutuante e superávit primário. Vale alguns comentários aqui sobre meta de inflação. Eu acredito que a galera que chegou até aqui, eu espero que você tenha aprendido bastante sobre inflação, para você entender o que é inflação. Porque esse livro ele é muito sobre esse fenômeno. Mas se você ainda não entendeu o que é inflação, eu vou explicar para você da forma mais simples. Quando o governo coloca assim, estabelecemos uma meta de 2% de inflação, o governo está dizendo que ele vai gerir mal a sua moeda, que ele vai roubar toda a população ao final do ano em 2% da sua riqueza. Vamos dar um exemplo. Digamos que você seja uma pessoa que faça 10 mil reais. Não, um exemplo mais simples: 100 mil reais por ano. Esse é o seu salário anual. O que quer dizer? Que o governo vai tomar de você 2 mil reais de dinheiro seu. Como que ele vai fazer isso? Ele vai imprimir tanta moeda que os preços das coisas vai subir e você vai perder esses 2 mil reais que você não perderia naturalmente, tendo que pagar mais pelos bens, por culpa do governo. Se as pessoas entendessem o que é uma meta de inflação, elas estariam na rua. Eu não vou nem dizer o que elas iam querer fazer com o político, porque, né? Vamos tentar não ser derrubado pelo YouTube. Mas eu acho que vocês entenderam o que eu quero dizer. O governo colocar uma meta de inflação é um crime. É ele colocar uma arma na sua cabeça e falar que ele vai roubar você. Só que o problema é que meta de inflação, essas coisas de política monetária, elas são um crime perfeito. Porque, honestamente, se você chegar para uma pessoa na rua, faça esse teste, sei lá, você que estiver vendo esse vídeo, estiver nesse ponto. Pergunte para alguma pessoa que você conhece: você sabe me explicar o que é uma meta de inflação? A pessoa não vai saber explicar. Por quê? Porque é o crime perfeito. É o crime que a pessoa é vítima e ela nem sabe que ela está sendo vítima de um crime. É assim que o Estado opera. Seguindo. Nesse contexto da ordem monetária mundial, nascia o euro, a moeda única europeia compartilhada pela maioria dos países da União Europeia. Nota 44.
O euro foi introduzido de forma eletrônica somente em 99, passando a circular em cédulas e moedas a partir de 2002. Para entender os motivos por trás da introdução do euro, sua falha e a crise que sucedeu, ver a tragédia do euro de Philip Bagos. É um livro muito bom, eu não li ele ainda, mas eu sempre vejo boas recomendações sobre ele, né? O pessoal que, tipo assim, pô, tu já leu a tragédia do euro? Pô, cara, li, livro muito bom, tal. Eu nunca vi ninguém falando que o livro é ruim, então tô me baseando pela opinião das pessoas. Um dia eu quero trazer ele aqui pro canal, tá? Acho que seria interessante. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Peraí, onde que eu tava? Eita, me perdi. Me achei. Cujo guardião seria o Banco Central Europeu. Sua principal tarefa, manter o poder de compra e a estabilidade de preços. Como os tratados de concepção da União Europeia não ofereciam uma definição precisa de estabilidade de preços, restou ao BCE a tarefa de estabelecê-la qualitativa e quantitativamente em 2% ao ano, usando como medida o índice de preço ao consumidor harmonizado. Além disso, ao referir-se a um aumento de 2% ao ano, a definição deixava clara que não somente inflação acima desse patamar, como também deflação, uma queda de preço segundo o BCE, eram inconsistentes com a estabilidade de preços. Ou seja, na prática, o dinheiro não poderia desvalorizar. Não poderia valorizar, aliás, que seria uma inflação, uma deflação. Ele só poderia desvalorizar, ou seja, 2% é o mínimo que ele vai ser desvalorizado. Pode ser mais, pode ser menos, menos não pode, só mais. Então, na prática, os políticos estabeleceram que você vai ser roubado em 2%. Mas se for 3, 4, tá tudo bem. Mas se for 1, aí não. Aí é o estouro, aí é uma crise. Para com isso, que é isso. Esse negócio de deflação é horrível. Mas enfim. Nota 45 aqui. Banco Central Europeu. E aí basicamente, enfim, tem um site aqui para poder ver onde que tem. Ainda que o Banco Central americano jamais tivesse definido estabilidade de preço em termos qualitativos e quantitativos, essa também era uma das duas metas principais do Federal Reserve, também chamada de mandato duplo. Preços estáveis e emprego máximo. Em um entorno de moedas fiduciárias flutuantes, o mundo desenvolvido, em especial o Ocidente, ingressava então no novo milênio sob um novo cenário de ordem monetária mundial. Baixa inflação de preço ao consumidor, baixa taxa de desemprego e forte crescimento econômico. Ainda que com eventuais crises financeiras, os banqueiros... Deixa eu só passar aqui. Centrais pareciam ter descoberto o santo graal da política monetária. Como Keynes insinuara meio século antes, não só era possível atingir um eterno boom, como já era essa a realidade. A qualquer sinal de recessão, bastava reduzir as taxas de juros para colocar a economia de volta aos trilhos e a todo vapor. As palavras de Alan Greenspan, era plenamente possível que estivéssemos diante de uma nova economia. Nota 46. Discurso de Alan Greenspan na Universidade da Califórnia em 4 de setembro de 2008. Ademais, outro importante indicador garantia a consciência tranquila dos banqueiros centrais que suas ações conduziam a humanidade rumo a uma nova era. Após atingir quase $900 a onça Troy em meados de 1980, o ouro chegou a ser cotado em 250 em 99, o menor patamar em quase 20 anos. Diante desses fatos, estaria um metal precioso prestes a ser completamente desmonetizado, conforme previram décadas antes keynesianos e friedmanianos? Estaria a nova economia imune às leis econômicas? Não, definitivamente não. Empiricamente, essa resposta veio em 2001. Estourava a bolha da internet e, com ela, acabava a ilusão de que o mundo ingressava em uma nova economia, que as velhas leis não se aplicavam. A recessão seria a consequência inevitável de um boom insustentável gerado por crédito abundante e barato. Entretanto, Greenspan não queria estragar a festa. Buscando evitar uma recessão, o chairman do Banco Central americano recorreu novamente às sucessivas rodadas da redução da taxa de juros, chegando ao incrível patamar de 1% em 2003. Nota 47. Além disso, em virtude dos ataques de 11 de setembro, né? Não pode falar a palavra que eles foram, porque o YouTube não gosta. Na cidade de Nova York, houve grande pressão política para que o Federal Reserve não mantivesse uma postura austera, evitando que a recessão tomasse seu curso natural. Mas em um mundo de moedas fiduciárias flutuantes, nenhum país quer ver sua moeda flutuar demais, apreciando a taxa de câmbio e penalizando o setor exportador. Para as autoridades monetárias, a melhor moeda é aquela que flutua sem se mover. Dessa forma, e em plena consonância com a política expansionista Federal Reserve, os principais bancos centrais do mundo recorreram à impressora de dinheiro, em uma ação conjunta de forte redução das taxas de juros. Nessa seleta lista, e como um dos grandes protagonistas, estava o recém-nascido Banco Central Europeu. Ou seja, na prática, liga a impressora, vão imprimir moeda e vambora. Só ver onde que acaba. Tá acabando, 105, acho que vai dar pra fazer num vídeo. Enfim, vamos lá.
O resultado foi uma renovada expansão monetária. Para remediar a bolha da internet, nada melhor do que criar uma nova bolha. Desta vez, juros artificialmente baixos somados a políticas públicas de fomento ao setor inflavam uma bolha imobiliária sem precedentes. Logicamente, não seria o primeiro episódio de bolha especulativa nesse setor. O ineditismo jaz no fato que o boom imobiliário não foi um fenômeno restrito somente aos Estados Unidos. Nesse novo milênio, bolhas no setor da construção se formavam simultaneamente em várias partes do globo, como na Espanha, na Irlanda e em menor medida no Reino Unido. Entretanto, quando a elevação de juros acabou com a farra da expansão monetária, o estrago já estava feito. Empresas e famílias no limite do endividamento, bancos perigosamente alavancados e uma estrutura de produção completamente insustentável. Não restavam dúvidas de que a aparente prosperidade perpétua chegava a um trágico fim. A teoria austríaca dos ciclos econômicos era vindicada. Nota 48. Assim como antes do estouro da bolha da internet, quando se acreditava que o mundo entraria em uma nova economia, o período da década de 80 até a debacle das hipotecas de alto risco em 2007 foi taxado por alguns economistas bancários centrais como a era da grande moderação. Supostamente devido à maior independência das autoridades monetárias, as baixas taxas de inflação aliado ao robusto crescimento econômico lhes cegaram os olhos, fazendo crer que o ciclo econômico havia sido domado, mas a realidade logo viria acordá-los. Ou seja, a galera tava achando que a taxa tinha sido refutada, que não, nada a ver, esse negócio, esses austríacos malucos aí ficam falando de crise, falando que vai dar crise, vai dar nada, relaxa, confia. Alguns meses depois, bom, eles não estavam tão confiantes assim. A manipulação dos juros pelos bancos centrais, aliada a uma expansão artificial do crédito sem respaldo em poupança real, inevitavelmente gera uma miríade de investimentos errôneos que eventualmente se revelam equivocados. O mercado sempre se reafirma. Por mais doloroso que seja o processo, a única maneira de sanar a economia e expurgá-lo dos excessos é liquidando os negócios inviáveis, tão logo seja possível. Os anos de boom chegavam ao seu inescapável fim. Cedo ou tarde, a expansão creditícia sem respaldo em poupança real vem a causar seu extremo oposto, uma contração do crédito. Devido às perdas por empréstimo e recuperação duvidosa, primeiramente os bancos deixam de emprestar às empresas. Logo, os bancos cessam os financiamentos entre eles próprios no chamado mercado interbancário. A liquidez do sistema congela. Isso aqui para a gente ficar mais fácil. Pensa num cano de água. E o dinheiro, o crédito, ele é a água. Ele está circulando ali. Tá o cano aqui, ele está passando água. Quando vem uma crise, é como se você fechasse aquele cano. Aí você tirou a água dele. O que vai circular ali dentro? Nada. Essa é basicamente a forma mais fácil de explicar isso aqui. Quando o Ulrich usa a palavra congela, é bem apropriada mesmo, porque é como se, sei lá, realmente você congelasse o cano e não pudesse passar água, porque, né, a água está ali dentro, mas está congelada, está inacessível, ou então não tem água lá em primeiro lugar. Em agosto de 2007, em uma nota oficial preocupante, o banco francês BNP Paribas anunciava que estava suspendendo o saque dos 3 grandes fundos por problemas no mercado de hipoteca subprime americano. Segundo o banco, a completa evaporação de liquidez em certos segmentos do mercado americano de securitização tornou impossível estimar o valor justo de certos ativos, independentemente de sua qualidade ou classificação de risco. Iniciava o fenômeno que ficou internacionalmente conhecido como credit crunch, ou o aperto do crédito. Por mais que as autoridades norte-americanas assegurassem que o problema de liquidez estava restrito ao mercado subprime, a realidade era bem diferente. E desta vez os efeitos seriam sentidos em grande parte do mundo. Nota 50 aqui. Além dos efeitos da própria globalização, por meio das chamadas securitizações, bancos e investidores do mundo todo investiram em ativos de qualidade questionável, tornando global um problema gerado no sistema financeiro norte-americano. Até a 102, é isso? Não, 105. Tá. No ano seguinte, a crise seria intensificada. Bancos e fundos de investimento buscavam desesperadamente sacar seus depósitos de instituições problemáticas. Era a versão moderna da velha corrida bancária. Mas em um mercado em que quase todas as instituições financeiras carregavam algum tipo de ativo tóxico, quais eram realmente solventes? Quais eram apenas ilíquidas, mas potencialmente insolventes? Com o estouro de bolhas imobiliárias em diversas partes do mundo, mas principalmente nos Estados Unidos, outras perguntas pairavam no ar sem respostas satisfatórias. Qual o valor das hipotecas subprime que os bancos reconheciam em seus balanços? Se esse segmento de mercado estava definhando, como seriam impactados os demais segmentos? A interconectividade e a interdependência, a exposição mútua e os riscos
de contraparte, o Counterparty Risk, eram de tal magnitude e complexa mensuração que o sistema financeiro estava simplesmente à beira do colapso. Depois de seguidos resgates de bancos em dificuldades, fusões forçadas pelo Federal Reserve, acordos de troca de liquidez entre os principais bancos centrais do mundo, liquid swap, legislações apressadas e desesperadas, o impensável ocorria. No dia 15 de setembro de 2008, um banco considerado grande demais para quebrar viria a falir. O Lehman Brothers entrava para a história como a maior falência dos Estados Unidos até então. Bom, eu vou deixar essa segunda parte, que é basicamente da página 98 aqui, a metade dela até a 105, para outro vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Então é melhor fazer duas partes, e aí dá pra explicar tudo certinho, porque essa parte é mais complexa. E aí aqui o Urge vai discutir basicamente as consequências da quebra e tudo mais, então é uma coisa um pouco mais complexa. Vai ficar para a segunda parte. Eu esperava terminar nessa aqui, mas enfim, não tem problema. É bom, gera mais um vídeo. Então, se você gostou da série, tá curtindo, se inscreve no canal, peço novamente aí, reforçando. No momento que eu tô gravando esse vídeo, eu tô com 686 inscritos, tô quase batendo 700 inscritos, então, galera, se inscreve aí, me ajuda. E também, no futuro vai ter outras metas, então se você tá vendo isso aqui no futuro, se inscreve, muito importante. Ajuda o canal. Reforçando, like no vídeo, inscrição, sininho ativo para poder receber as notificações do YouTube. Se você não estiver recebendo as notificações, segue nas redes sociais, muito importante. Twitter, Instagram, Telegram, e aí você vai ser notificado, que quem notifica sou eu. Segue também o link na descrição aí para poder comprar canecas, moletões e camisetas. Ajude o canal também financeiramente através de doações se você puder. Mas é isso. Até a próxima parte. Eu devo postar, acredito que no domingo, eu vou postar isso aqui na quinta-feira, né, que é o dia que eu tô gravando. Acho que no domingo eu já solto a outra parte, ou no sábado mesmo, enfim. Mas não vou deixar pra outra semana não. O projeto nessa semana mesmo. Mas é isso. Agradeço a todo mundo que assistiu. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.